Voltou, pessoal? Boa noite, estão me ouvindo agora? E aí, voltou? Opa, agora sim, Adriana. Aí, ó. Andréia, Márcia, Marilda, Marcela, Rose, Jéssica, Neuza. Aí, voltou? Muito boa noite, então, a todas. Érica, Natália, Larissa, Vanilda. Que legal, gente. Rodrigo, muito boa noite. Estão animados? Animadas? Hoje preparei um conteúdo incrível para vocês. Priscila, Andréia. Isso aí, ó. Preparei um conteúdo incrível para vocês. Vamos falar sobre técnicas de venda e pós-venda. Meu Deus. Expectativa a mil. Como está a expectativa de vocês? A gente vai aguardar só alguns minutinhos pro pessoal entrar. Carla, tanta gente do Brasil inteiro. Estão me ouvindo bem? Voltou o áudio agora? Vai falando nos comentários. Isso aí, Kelly. Show. Gente, estamos numa semana bem intensa, eu particularmente. Então, estou muito animado. Eu separei esse momento aqui para estar com vocês, para estar compartilhando um conteúdo assim incrível, algo que eu tô há quase 10 anos estudando e praticando, algo muito importante a gente praticar, porque é a ação que é a ponte para o sucesso. Não adianta você estar aqui reservando esse tempo para estar aprendendo se não tiver ação. Vamos lá, Vanusa, Marcela, pessoal em peso. Maria Marque, sejam bem-vindas. Muito bem, Rose, bem lembrado. Preciso que todas vocês, todos, peguem papel e caneta, sentem num lugar confortável, elimine todas as distrações, já avisa aí para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, que você está em treinamento, em capacitação, e eu preciso que você fique 100% aqui nessa aula, porque eu vou preparar para vocês, o que eu preparei para vocês, o que eu vou entregar é algo incrível. Vamos de aprendizado que nunca é demais, preparada por aqui. Isso aí, gente, todos estão ouvindo? Tá voltando o áudio aí? Carol, isso aí, gente. Então, concentre-se, algumas dicas para vocês aproveitarem ao máximo esse momento. Então estejam assim concentradas, elimine qualquer distração. Fala pessoal, você está construindo o seu sonho, você está construindo o seu futuro nesse momento. Vamos lá. Isso. Tô sem áudio. Voltou, né? Alguns voltaram, outras não. Para quem não voltou, tenta sair e entrar de novo. Vamos ver se vai. Vamos lá. Ana Carolina, seja bem-vinda. Pessoal, maravilha. Deixa eu gravar esse momento aqui para a gente iniciar. Mais de 100 pessoas, mais de 100 pessoas online num treinamento ao vivo pelo YouTube, onde vamos falar sobre técnicas de venda e pós-vendas. Vocês vão arrasar e realizar sonhos, porque vendas
é realizar sonhos. E mais uma vez estamos aqui na Universidade Carbon. Universidade Carbon, você tem acesso a mentorias com conteúdo especializados, gente, durante todo esse ano de 2024. Aqui você vai entender e aprender sobre autoconhecimento, técnicas de venda, gestão financeira, posicionamento pessoal, tudo para sua capacitação pessoal. E nada melhor do que o conhecimento. Já dizia Einstein, né? A mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna para o tamanho original. Então, o conhecimento ninguém pode tirar de você. Então, você está no lugar certo, que deveria estar. Estamos comprometidos em aprimorar a sua habilidade através dos nossos mentores e com conteúdos práticos. Então, abrindo oficialmente aqui o nosso treinamento, sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos lá. Com as marcas participantes, olha que incrível, gente. Exatamente agora, nesse exato momento, estamos aí com mais de 120 pessoas conectadas ao vivo e todas essas marcas participantes. Eu tenho uma honra de estar aqui com vocês. É muito bom. Sejam muito bem-vindas e aproveite esse momento. E vamos falar hoje sobre técnicas de venda. Quero abordar algo talvez muitas de vocês nunca ouviu falar sobre o que eu vou falar aqui, ou já ouviu, mas não da maneira que eu vou apresentar. E eu sou apaixonado por vendas. Eu vou me apresentar, né, falar um pouco sobre mim e sou muito apaixonado por vendas. O que eu quero passar para vocês, o meu objetivo é um conteúdo prático. Quero falar de maneira bem simples, bem objetivo e muito importante, mais uma vez, papel e caneta na mão, para você escrever e anotar tudo que eu vou passar aqui e aplicar. Porque o que eu vou passar aqui, eu tenho certeza, você aplicando, suas vendas vai triplicar. Anota isso. É uma garantia. Você ouvindo, aprendendo e aplicando, suas vendas vão triplicar. Se você trabalha em outra área, em outro serviço também paralelo às vendas das joias, também vai servir. O que eu vou falar aqui é para todas as áreas. Você vai ver. Pessoal da Refinada. Muito bom, gente. Que legal. Que legal. Gislene, Ana. Muito bom. Vamos lá. E quem sou eu, né? Gente, meu nome é Daniel Bianchi. Antes de tudo, eu sou filho. Essa é a minha identidade principal. Filho. Filho de Deus. Esposo da Débora, pai do Felipe. Sou empresário e mentor de mais de 100 empresários. Palestrante, formado em programação neurolinguística e apaixonado por vendas e pessoas. Desde meus 13 anos, quando eu tive uma experiência de um contato com o ambiente, onde eu vi que aquilo que eu queria na vida, eu sempre vim de uma família, eu gosto de dizer, nunca passei fome, mas de uma família muito humilde, muito restrita. Eu sempre tive muitos sonhos. E dos 13 anos para cá, eu fui desenvolvendo habilidades, principalmente de vendas, que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Então, hoje eu tenho mais de 3 empresas, tenho a oportunidade aí de ajudar pessoas a realizarem o sonho dela. E o que eu aprendi e o que eu faço no dia a dia, eu vou passar aqui para vocês. Boa noite, Tati, Paula. Muito bom, Michele. Show, gente. Que legal. E aí, eu quero abrir com essa pergunta. Você gosta de vendas? O que você pensa sobre vendas? Parece uma pergunta um pouco retórica, né? Ah, Daniel, lógico que nós gostamos de venda, a gente está aqui, mas lá no fundo, você sempre gostou de vendas? Ou você também foi aquela pessoa que ouviu ou achava um vendedor chato, ouviu da mãe, do pai? Ai, vendedor é insistente, vendedor tá incomodando. Conta um pouquinho aí. Adoro vendas. A Maria Ivonete, adoro vendas. Ótimo. Sempre gostou?
E aí, gente, o que você acha sobre venda? O que você pensa sobre venda? Daniel, o que tem isso a ver? Tem tudo a ver. Porque a venda, ela inicia, gente, aqui. O processo de venda inicia na sua mente. Esse é o primeiro lugar que a venda vai iniciar. Por que isso? Se você não acredita que vendas é uma porta para realizar seus sonhos, se você não acredita que vendas você está ajudando as pessoas, você vai entrar já na venda, no processo da venda, com energia baixa, com a crença limitante. Nós falamos muito sobre isso. O que é crença limitante? É tudo que você acredita, é o que você pensa, o que você comunica com você mesmo. E quando você, não sei se você já passou por essa experiência, mas de apresentar o produto, apresentar as joias, meio já com dúvida, ou achando que não vai dar certo, a venda já foi negada. Mas quando você acorda com disposição, com uma crença firme, que pode conseguir, que você está ajudando o seu cliente, a venda já está feita, já está realizada. Então, esse é o primeiro passo. Por isso que eu abro com essa pergunta. Você gosta de vendas? O que você pensa sobre vendas? Começa a entender todo esse contexto da sua mente. E eu vou contar uma história para vocês. Por que eu falo sobre isso? Eu fui uma pessoa, uma criança, quando eu era criança, aconteceu um episódio muito engraçado. Na época, não sei se é da época de vocês, não sei se vocês vão lembrar, mas na minha região, eu sou mineiro, e aqui na minha região, quando criança, os vendedores de plano funerário, vocês lembram do plano funerário? Eles iam em porta oferecer, e eles eram muito insistentes. Todos os meses eles estavam lá, toda semana, querendo vender o plano funerário. E eu lembro de um comentário muito engraçado. Toda vez que o vendedor ia lá, minha mãe negava, falava que não, e ele saía. Quando ele saía, ela comentava: Nossa, esse rapaz é muito chato, muito insistente. E aquilo foi entrando. Eu deveria ter em torno de uns 7 anos de idade. E certa vez, gente, escuta isso. Certa vez, esse rapaz novamente bate no portão lá de casa. Era um muro baixo, um portão de grade. E eu lembro que eu saí da janela e falei, olhei para ele, vi que era ele, olhei para trás e falei: Mãe, o homem chato chegou. Imagina a cara da minha mãe de vergonha, porque criança é muito sincera. E que é a moral da história? Muitas das vezes a gente nem lembra de episódios como esse, mas o nosso contexto, onde a gente viveu na infância, a gente tem episódios de algum pai, mãe, tia, enfim, um avô, uma avó, ou uma professora comentando de maneira pejorativa sobre um vendedor. E esses comentários vão entrando na nossa mente, vão entrando de maneira inconsciente, principalmente na fase da criança. E quando nós crescemos, sem saber, a gente vê o vendedor primeiro de uma maneira pejorativa. Quem que já ouviu ou já passou pela situação seguinte: ah, meu filho, minha filha está precisando de um trabalho. Não tem um trabalho aí de venda mesmo, não, pode ser de vendedor. Alguém já passou, já ouviu uma frase como essa? Pode ser de vendedor mesmo, parecendo que vendas é um dos setores menos importantes, mas vendas é o setor mais importante de uma empresa. E é uma habilidade, que toda pessoa de sucesso ela desenvolveu um dia e vai desenvolvendo e aperfeiçoando. Então, eu conto essa história, é uma história bem engraçada, bem cômica, mas para vocês entenderem a importância de vendas. Existem revistas aí de pessoas de sucesso, de empresários, de milionários, multimilionários, né, com diversos cargos e diversas conquistas. Mas as revistas não falam a competência principal que ele tem. O que tem em comum de todas as pessoas que chegaram no sucesso, por trás de todo o currículo, de toda a formação acadêmica, de todas as empresas, né, que ele tem, é vendedor. Toda pessoa de sucesso é vendedor ou vendedora.
Porque você vende a todo momento, querendo você ou não. Isso é muito importante vocês saberem. Quem é mãe, você vende para o seu filho que ele não pode tomar sorvete antes da janta. Ou você vende para o seu marido, se você for casada, e você quer aquele sapato, aquela bolsa linda. Você vende a todo momento, você vende a sua imagem, a maneira como você se veste já é uma venda. Advogado precisa vender, dentista precisa vender, médicos precisam vender. Se você trabalha num emprego convencional também, CLT no comércio, sem ser na área da venda, você também está vendendo. Você está vendendo para quê? Conseguir uma promoção de cargo. Então, venda está presente na nossa vida o tempo todo. E sem vendas, nada acontece. Essa frase eu adoro. Nada acontece antes que uma venda aconteça. Então, venda é muito importante. Então, se você um dia já pensou ou já se sentiu inferior ou de maneira inferior na hora de se portar como vendedora, eu quero que você mude agora. A partir desse momento, você vai entender a importância das vendas e entender que toda pessoa de sucesso é um vendedor, é uma vendedora. Porque nada acontece antes que uma venda aconteça. Então, isso é muito importante. Mulheres, vocês são as melhores vendedoras, acredita nisso. Todas são capazes de conquistar tudo que quiserem com vendas. Exatamente, Rose. Excelente comentário. Acreditem no potencial de vocês. Vendas é uma ponte para a realização dos seus sonhos. Primeira frase, gente, anota aí. Papel e caneta na mão. Isso é muito importante que eu estou falando aqui agora. Vendas é uma ponte para a realização dos seus sonhos. Você tem sonhos? Eu acredito que todos vocês que estão aqui, olha que show, batemos 162 pessoas ao vivo. Vocês têm sonhos. E se você tem sonho, põe algo na sua cabeça. A venda é uma ponte para realizar seu sonho. Tenho certeza que tem diversas pessoas aqui que trabalham de maneira convencional, CLT, de carteira assinada. E o que acontece na prática? O seu salário pode ficar comprometido com as contas do dia a dia. E é onde entra o quê? A oportunidade da renda extra, que pode e deve se tornar sua renda extraordinária. Eu sempre falo isso. Coloca uma meta de uma renda extra para uma renda extraordinária, como a gente tem diversas histórias por aí. Essa é a sua meta e tudo através das vendas. Porque quando você entende isso, o mundo abre ao seu redor, as portas começam a se abrir. Porque para você realizar o seu sonho, você precisa de vendas. A venda vai ser essa ponte para você realizar os sonhos. Gente, isso é muito importante. Eu adoro falar de sonhos, porque eu sou uma pessoa muito sonhadora e onde eu cheguei até hoje é fruto de muito esforço, graças a Deus, a misericórdia dele, a pessoas que ele tem me conectado diariamente. E é muito importante vocês entenderem isso. Sonhos, não existe sonho feio, sonho bonito. Sonho é sonho. E qual é o seu sonho? Talvez seu sonho hoje talvez dar uma alimentação melhor para o seu filho, ou comprar um leite, ou reformar sua casa, ou comprar casa própria, ou trocar de celular. Algumas são mais ambiciosas, algumas pessoas, não tem nada errado nisso. Você quer talvez ir para uma praia, fazer uma viagem, não importa. Não existe sonho feio ou sonho bonito. Sonho é sonho. E próximo passo agora que você vai escrever no papel, em uma simples frase, qual é o seu principal sonho que você quer realizar ainda esse ano? Escreve aí. Meu principal sonho para realizar em 2024. Nós já estamos na metade do ano. Temos ainda mais 6 meses. Lembra lá em dia 31 de dezembro, onde você fez suas metas, você fez todas aquelas promessas. Como que tá esse andamento? Qual é o seu sonho para esse ano? Escreve no papel. Gente, o poder que tem vocês escreverem no papel, vocês não têm noção. Quando nós escrevemos, nós nos comprometemos com aquilo. Isso tem uma força muito grande. Ah, Daniel, eu sei. Tá na minha mente. Passa para o papel agora.
Outro erro, nós focamos muito no que nós não queremos. O que nós não queremos. O que você não quer? Eu não quero ficar sem dinheiro. Eu não quero passar necessidade. Não é sobre o que você não quer. Para você receber as coisas que você quer, você precisa ser específico. Eu gosto sempre de dizer, imagina você entrar em um Uber, ou no ônibus, ou no avião, e ele chega com a primeira pergunta, aonde você quer ir? E você vai falar, eu não quero ir no shopping, eu não quero ir no centro, eu não quero ir no restaurante. O que ele vai fazer? Nada, ele não vai nem sair do lugar. Ele vai olhar e vai falar, ok, mas aonde você quer ir? É assim a nossa vida. Deus, eu gosto de dizer o seguinte, alguns chamam de universo, eu gosto de falar que é Deus. Ele é nosso pai, ele está aqui para nos ouvir. E para isso nós precisamos ser específicos. Então, o primeiro passo, onde nós começarmos falar qualquer assunto sobre técnica, você precisa saber o que você quer. O que você quer. Você tem específico, seja específica. Quero ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro não é específico. Você quer ganhar quanto? Ganhar mais dinheiro pode ser R$ 10 a mais. Quanto você quer ganhar mais? Eu quero emagrecer. Emagrecer não é específico. Eu quero emagrecer quantos quilos? Quantos quilos você quer emagrecer? Seja específico. Uma frase que eu gosto muito: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. E isso é o erro primário. Nós já estamos no meio do ano. Eu sei que você fez diversas promessas aí de mudança de hábito. Mas você anotou? Você fez um plano de ação? Mas hoje chegou o dia. Todas anotaram um sonho só, para agora, que você quer realizar ainda esse ano. Anota no papel. E você vai anotar essa frase em cima: vendas é uma ponte para a realização dos seus sonhos. Tá vendo esse sonho que você acabou de escrever? Lembrando, gente, não sinta vergonha do seu sonho. Ah, Daniel, meu sonho é tão bobo. Eu conhecer a praia, eu não conheço a praia. É o seu sonho. É o seu, sabe, meu sonho é tão bobo, eu tenho vontade de ir numa churrascaria. É um sonho. Anotem aí, vendas é uma ponte para a realização dos seus sonhos. E embaixo você vai colocar o sonho que você quer ainda realizar esse ano. Colocou? Anotou? É sobre isso, gente. Depois de você entender a importância das vendas, nós vamos falar sobre ela. Porque a venda começa dentro de nós. A venda começa no nosso coração, na nossa mente, no que nós acreditamos. Não adianta eu vir aqui falar de técnicas, de coisas mirabolantes, de palavras bonitas, termo em inglês, se no fundo você não acredita. Ou se no fundo você nem sabe para que você está vendendo. Então, primeiro, entenda o que você quer. E anota também essa frase: vendas salva vidas, empresas, empregos e famílias. Anota isso. Sem venda, as empresas não sobrevivem. Sem empresas, a gente não tem emprego. E sem emprego, o pai de família, a mãe de família não vai conseguir levar o sustento para sua casa. O que isso traz de lição? Venda salva vidas, empresas, empregos e famílias. Vendas é muito importante. Eu quero deixar muito frisado isso. Vendas é importante. Ser vendedor não é algo pejorativo. Não tenha vergonha de ser vendedor, de ser vendedora. Lembra que toda pessoa de sucesso, ela é vendedora. É que o pessoal quer colocar nomes bonitos. Mas antes de tudo, eu sou vendedor. E assim que eu me qualifico. Vendedor. Maria Lima, Minha Casa. Excelente. Anota aí. Eu quero comprar minha casa ainda esse ano. E a venda, Maria, vai realizar esse sonho seu. É através das vendas. A venda, ela é dividida em 6 passos. 6 passos. O processo de venda, você sabendo ou não, ela é dividida nesses 6 passos que eu vou falar agora. Abordagem, extração da necessidade, apresentação da solução, a negociação, fechamento com indicação e pós-venda. Anota aí. A venda, você talvez está fazendo a venda e não está nem sabendo, mas acontece exatamente esses 6 passos aí do processo da venda. Abordagem do cliente. Depois da abordagem do cliente, você precisa que extrair a necessidade. Gente, por favor, na hora da venda, ouve mais do que fala. Eu sempre falo isso. Ouve mais do que fala, porque você precisa extrair necessidade. Por que o seu cliente está
comprando de você? Qual a necessidade que ele vem buscando? O erro primário também, que nós cometemos, já cometi isso, é na hora da venda ficar tão nervoso com medo do cliente não fechar, a gente fala e não ouve o cliente. Ouve a sua cliente, ou seja, extração da necessidade. Depois de entender o que quer, gente, olha que incrível. O que eu estou falando para vocês aqui aplica em qualquer área, em qualquer produto ou serviço. Então você vai usar isso aqui para a sua vida. Anota, salva, seja grata por esse momento, porque esse momento vai ser um divisor de águas na sua vida. Você vai terminar esse treinamento com a mente assim, que você nunca imaginou. E vai mudar a sua vida, basta você querer. Depois de entender a necessidade do seu cliente, apresenta a solução. Apresenta a solução para ele. Depois você vai negociar. Fechamento com indicação, muito importante. Pedir sempre indicação. Tem um estudo sobre isso, de comportamento. Cada ser humano ele tem 5 pessoas que ele influencia no ciclo social. Pode ser uma mãe, pode ser uma filha, uma amiga. Cada pessoa, você, tem 5 pessoas ligadas a você que você influencia. Imagina se cada cliente sua indicasse mais 5. Ou tanto que você multiplicar em 5 vezes as suas vendas. Com essa simples parte do processo, fechamento com indicação. E o pós-venda, que é essencial, nós vamos falar sobre isso. Então anotem, esses são os processos da venda. Toda venda, independente de você saber ou não, passa por esse processo. Detalhe, gente, uma venda de sucesso, certo? E dentro desse processo, para nós realizar esse processo de sucesso, para nós abordar o cliente, para vocês abordar o cliente e ter um resultado positivo no final, qual que é o resultado positivo? Uma venda feita. Existem técnicas para você induzir a pessoa que você está conversando a comprar de você. E uma delas é a persuasão, que eu sou apaixonado sobre isso. Vamos falar um pouco sobre isso, técnicas de persuasão aplicada. O que é persuasão, Daniel? As pessoas não sabem o que desejam até que você influencia elas a querer. Você já saiu de casa? Vamos lá, vou dar um exemplo prático. Você já saiu de casa sem intenção nenhuma de comprar nada. E no centro ali da sua cidade, passa numa loja ou passa num mercado que seja. E quando você termina ali seu passeio ou no shopping, você está cheio de sacola. Quando você se atenta, você comprou horrores. O que isso quer dizer, gente? Técnicas de persuasão. Quem domina essas técnicas vai ter mais sucesso, vai fechar mais vendas. Então, nós, seres humanos, a gente não sabe muito o que a gente deseja. Até que alguém que domina a situação influencia. Vocês já pararam para pensar o porquê que iPhone é tão desejado? O porquê que a Coca-Cola, quando a gente pensa em refrigerante, a gente pensa em Coca-Cola? Já pararam para pensar sobre isso? Porque eles sabem, eles sabem dessas técnicas e eles nos influenciam através do marketing, através de toda a comunicação. Nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar passo a passo de como você hoje vai sair daqui dominando essas técnicas e aumentar suas vendas. Então, Daniel, o que é persuasão? A persuasão nada mais nada menos que uma estratégia, gente, de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos por induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Então, gente, fiquem em paz. Isso não é manipulação, tá? Ó, vamos entender, deixar muito claro. Não estou falando de manipulação. É persuasão. É você induzir a pessoa a realizar ali o que você deseja, que seria ali a venda. E lembrando, onde 2 saem ganhando. Então, deixar isso bem claro, não é manipulação, é persuasão. Eu vou falar sobre como a mente funciona. E qual a importância? A persuasão está diretamente ligada muito na área da liderança, influência. Não existe um bom líder ou um bom vendedor que não seja influente. Toda pessoa de liderança é uma pessoa influente. Toda pessoa influente domina
sabendo ou não, essas técnicas de persuasão. Essencial também no âmbito do marketing. Um anúncio ou publicação persuasiva tende a aumentar muito a taxa de conversão e vendas. Quem aqui é aquela pessoa que tá rolando, vê a propaganda da Shopee e fala, nossa, coisa imperdível. Outra propaganda, eu preciso comprar. Quando vê, já passou o cartão. Esses pessoal, essas empresas, gente, elas são especializadas, elas têm estudos, elas gastam milhões de reais para entender o comportamento humano, para dominar dessas armas da persuasão e para levar o cliente a sem estar pensando em nada na hora de comprar. Então, isso é persuasão. E por que é importante? Primeiro, para você se privar, para você entender, para não ser levado por pessoas de má índole, porque a persuasão que eu vou ensinar hoje para vocês, gente, é uma ferramenta poderosíssima. Usem com moderação, para o bem. Pessoas que usam isso para o mal têm resultados negativos, porque existem muitas pessoas que usam dessas técnicas para fazer maldade, para dar golpe. É essas técnicas que eu vou falar aqui que move esse mundo. Então é essencial você saber disso, entender dessas técnicas para você se proteger e para você ajudar o seu cliente a aprimorar esse processo de venda que você vive diariamente. E liderança, você mãe, você pai, você filha, esposa, é essencial você saber. Você saber lhe reger como funciona a mente humana. A civilização avança ao ampliar o número de operações que podemos realizar sem pensar nelas. Essa frase é incrível. O que isso significa, Daniel? Me explica. Com a evolução da humanidade, nós tendemos a tomar decisões que exigem de nós menor energia. Menor energia. Por quê? A energia, o pensamento, é algo muito valioso para o nosso corpo. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Você pensa para escovar os dentes? Para quem dirige aí tem facilidade. Você pensa hoje para dirigir? Não fica algo automático? Ou quem aqui já fez algo, já passou por um caminho que fala, nossa, gente, eu não queria ir para cá. Eu queria ir para o outro lado. Mas você está tão acostumado a ir no mesmo caminho que você repete. O que isso quer dizer? É sobre essa frase. O nosso cérebro ele tende a adaptar as repetições, o famoso piloto automático. Então, desde a época das cavernas, a gente vem evoluindo, e o ser humano que toma decisões ali mais rápido, sem pensar muito, tendeu ali a sobreviver. Isso trouxe para nós. Então, isso vai desde cores, a informações, a marketing, tudo para fazer a gente tomar decisão sem pensar muito. Então, é sobre isso que nós vamos falar. E a persuasão é dividida em 6 passos. 6 passos, anotem aí. Então, vocês vão tirar um espaço aí do caderno para anotar esses 6 passos e eu vou falar cada um deles. E o último é assim, gente, show. Fiquem atentas. Carisma ou afinidade? Então, estão preparadas para embarcar nessa? Essas ferramentas vão mudar a vida de vocês. A vida e as vendas, tudo. Primeiro passo, gente, carisma ou afinidade. Primeira arma da persuasão. O que é isso, Daniel? Socialmente, uma pessoa está mais disposta a se comunicar e a dizer sim para indivíduos que conhece, admira ou gosta. Quem é que nunca comprou de um vendedor ou de um lugar que você, nossa, que legal, meu santo bateu com dele, e você ali fecha a venda. Nós, como os clientes, talvez não é o mais barato, não é o melhor, não é o mais bonito, mas por ter o quê? Por vendedor ser treinado e ter o carisma, você vende. Os seres humanos se afeiçoam às coisas por diversas razões. São elas: a atratividade física, semelhança e associação. Olha que legal. Então, dentro dessa parte, dessa técnica de carisma ou afinidade, nós, seres humanos, isso quem está falando, gente, não é eu, é a neurociência, é o estudo do comportamento humano. A gente nos associamos melhor, vou dizer o seguinte, a famosa frase, né, que eu falei, o meu santo bateu. Nós tendemos a ter essa conexão com as pessoas por esses 3
Essas 3 razões. Atratividade física, dispensa comentários. O nosso cérebro quer negar que a gente julga as pessoas pela aparência. Mas, gente, fiquem em paz. Nós somos treinados para isso. É uma coisa natural do ser humano. Nós julgamos uma pessoa pela aparência. Então, uma pessoa bonita, bem vestida, bem arrumada, usando acessório, bem apresentável, tende a ter uma conexão maior com o cliente. Vocês já viram, eu gosto sempre de brincar, né? Alguma promotora de venda de carros ou no mercado com aparência ruim? Tem isso, gente. Como que as empresas que trabalham com promoção de vendas selecionam essas vendedoras? Através da beleza. Não adianta. Então, o primeiro passo, atratividade física. Como eu vou usar isso na prática, Daniel? Esteja alinhada, esteja sempre arrumada. Isso vai fazer bem até para o seu estado emocional. Esteja usando peça, você é sua vitrine. Esteja em dias. Primeiro com os cuidados, não precisa sair como se fosse numa festa. A gente sabe também que tem dia que nós não queremos nos arrumar. Mas entenda que é importante. Ah, Daniel, mas isso é muito feio. Eu não julgo as pessoas pela aparência. A pessoa tem que gostar pelo que eu sou de verdade. Meu corpo, minhas regras. Tudo bem, você dá certo. Só que a mente do outro, a regra do outro. E quando você entende sobre isso, a maneira que você se comporta, a maneira que você se veste, que você se arruma, você tá fazendo o quê? Você tá influenciando a mente do outro. Porque tudo bem, você pode vestir do jeito que você quiser, do jeito que você se sentir mais à vontade. Mas o outro também pode pensar de você o que ele quiser. Mente dele, regra dele. Vocês não concordam comigo? Então, já que a gente sabe de como funciona o jogo, gostando ou não, por que não influenciar ao nosso favor? Quando você vai num banco, qual que é o padrão de uma gerente de banco? Qual que é o padrão de uma loja de luxo? Como que tá as vendedoras? Quem tá atendendo ali? Tem todo um padrão, isso é importante. Imagina se chegar num banco, você coloca o dinheiro da sua vida em um banco, confia num banco, numa instituição financeira. Você chega lá para falar com o seu gerente, para ver como que tá ali seus investimentos, a sua conta, para pedir um financiamento, e você encontra um gerente ou uma gerente de short, de chinela, ali com o cabelo todo bagunçado. Qual a impressão isso passa? Isso dá credibilidade para você? Tenho certeza que não. Então entenda isso. Semelhança, gente, é outro ponto que nós, seres humanos, tendemos a ter mais afinidade através da semelhança. O que isso quer dizer? Nós tendemos a gostar de pessoas que nos parecem com a gente. Mães andam mais com quem é mãe. Quem é solteiro anda com quem é solteiro. Ou seja, nós somos treinados para andar em bandos de pessoas semelhantes. E nas vendas, né? Como eu uso isso? Existe um termo na PNL que fala rapport, que nada mais nada menos que é você ter essa conexão com o seu cliente. Então você vai atender uma cliente que fala mais manso, que é calma. Não chega lá acelerada, porque você vai quebrar essa conexão. Lembra que a venda acontece através da conexão. Então, você está falando com o cliente que é mais calma, abaixa seu tom de voz. Fala de maneira mais calma. Se ela está sentada, senta também. Se ela está cruzando as pernas, cruza também de maneira sutil. Essa dica dá o quê? Semelhança. Então você cria ali a conexão com ela. Então use isso no seu dia a dia, faz o teste e depois me conta. E a associação. Sempre associar um produto a um valor que a pessoa recebe. Exemplo, quem já viu propaganda de cerveja, onde tem todas aquelas mulheres, qual que é aquilo que é passar para nós? Associação. Nossa, se eu tomar essa cerveja, isso é inconsciente, viu, gente? É inconsciente, porque o maior público consumidor de cerveja é o homem. Então, as propagandas é para isso. Então, ele trabalha muito com mulheres. Não sei se vocês já repararam isso. Isso quer dizer o quê, gente? A associação. Ou um carro de luxo também com a mulher. É uma associação. Outra coisa também, no nosso ramo de joia. Aquela mulher poderosa usando joia. A associação. A gente está associando a ter aquele produto com o que ele vai nos oferecer, o que vai nos transformar.
Então usa isso a seu favor. Então posta foto bonita, mostra a transformação que o seu produto, que a joia traz através para sua cliente. Estão anotando aí? Segunda técnica, escassez. Escassez. O sentimento de perda é mais forte que o sentimento do ganho. O que isso quer dizer, Daniel? Simples. Se você falar para sua cliente, compra um e ganha outro, vai ter um impacto. Um impacto de 0 a 10, vamos colocar 7. Melhor, 6. Mas se você falar para sua cliente, última peça, peça exclusiva, apenas uma unidade, fecha porque senão você pode perder, pode ficar sem. Isso tem impacto 10. Isso é tudo, gente, neurociência, não estou falando da minha boca. É algo que acontece sem saber. Estudos de anos para entender a mente humana. Então, nós, seres humanos, a gente, quando vê algo que está perdendo, a gente dá um despertar e não quer perder aquilo. Então, usa a escassez ao seu favor. Um gatilho mental é acionado quando estamos em posição de perder algo. Acabei de falar. Nosso cérebro reage de forma emocional e tenta evitar essa sensação. Então, nós não gostamos de perder. Então, quando a gente está em uma situação que, caramba, eu estou perdendo aqui algo, nosso cérebro ativa um gatilho para a gente não perder aquilo. Então, última peça, toda essa jogada de marketing usa de maneira sincera, traz essa escassez. Só hoje, ó, que eu acabei de falar aqui, ó. Os seres humanos acreditam que as coisas mais difíceis de serem conquistadas são as melhores do que as mais fáceis. Gente, não adianta você concordar ou não. É a lei do universo, lei da vida acontece. Quer um exemplo disso? O que vale mais? Uma pedra brita, um cascalho ou um diamante? Qual que é a diferença dos dois? A raridade. Então, tudo que é mais difícil de encontrar, o ouro, vale bem mais do que a prata. Por conta de quê? Da sua raridade, da dificuldade de extrair o ouro, de extrair o diamante. Portanto, a mente humana encara a escassez como sinal de qualidade. Aquilo que é escasso é mais valorizado. Já repararam como que as lojas de joias expõem as joias de maneira assim única, numa vitrine, numa caixa maravilhosa? Trabalha isso também. Vai tirar uma foto, coloca a peça ali como uma maneira única, como se ela fosse assim a última peça, a joia mais rara. Isso dá valor. As pessoas vão perceber um valor a mais. Se algo vai se tornar escasso, eu não posso mais escolher ter aquilo ou não. Então eu perco o meu poder de escolha. Meu Deus. O que isso quer dizer? Numa situação normal, onde você tem opções para escolher, o que nós escolhemos? Eu compro ou não compro? A gente tem escolha. Eu compro ou não compro? Mas quando a pessoa está numa situação de perca, escasso, ela não está escolhendo mais eu compro ou não. Ela está escolhendo assim, eu vou ficar ou eu vou perder? Então você meio que elimina o poder de escolha da sua cliente. Porque ela não está mais escolhendo entre comprar ou não. Ela está pensando, gente, eu vou perder essa peça, eu não posso perder essa peça. Então use isso na prática. Olha o exemplo, ó, Black Friday, ingressos limitados, últimas unidades, só amanhã. Quem já ouviu essa propaganda? Só amanhã. Tudo isso, gente, é escassez, está acabando, últimas unidades, por tempo ilimitado. A Black acontece uma vez no ano. Escassez, perda. O ser humano tende a ativar esse gatilho de compra quando isso é usado. Então anotem aí. Segunda arma da persuasão, escassez. Terceiro, comprometimento e coerência. Depois que a gente faz uma escolha ou adotamos uma posição, forças interpessoais e pessoais fazem com que nós comportemos de forma coerente com a escolha que fizemos ou posição adotada. A cultura valoriza as pessoas que apresentam coerência. Vou dar um exemplo para vocês. O que isso quer dizer, Daniel? Quando a gente dá a nossa palavra, apesar da palavra do ser humano ter perdido o valor de alguns anos para cá, né, na época dos meus pais, dos meus avós, para quem é mais experiente vai lembrar,
A palavra valia mais do que a assinatura de um contrato. E com o tempo, infelizmente, isso vai se perdendo. Mas ainda, dentro da nossa cultura interna e externa, a palavra tem um peso muito grande. Então, quando você busca que o seu cliente fala um comprometimento, coerência, ele vai tender a fechar com você. Vou dar um exemplo de reserva do restaurante. Existe uma história bem legal. Existe um restaurante que estava tendo um problema. E qual que era o problema que ele estava tendo? As pessoas faziam a reserva e uma taxa muito alta não ia, não cumpria a reserva. Ou seja, ficava com mesas vazias. E eles pensaram numa estratégia que teve muito resultado positivo. Qual foi? Quando a pessoa ligava para fazer a reserva, a vendedora, né, a recepcionista, falava o seguinte: Fulano, tudo bem? Ótimo, sua reserva está feita, 19h30, duas pessoas. Mas eu vou precisar de um favor, de uma gentileza. Caso você não consiga vir, você consegue me ligar uma hora antes, me avisando? Aí a pessoa, ela esperava o sim. Não, sim, consigo. E qual foi o resultado disso? Olha que coisa mais simples. O resultado disso foi que as reservas tendeu a ser mais assertiva. O pessoal tendeu a não desistir. Ou quando desistir, ligava no restaurante, avisar, porque ele se comprometeu a fazer isso. E assim eles teriam toda a logística para poder cobrir essa falha. E como eu vou usar isso na prática, Daniel? Em algum momento que o seu cliente falar que quer olhar em outro dia, em outra hora, que agora não dá, fala, Fulano, se eu mostrar para você semana que vem, você consegue me receber? Ou posso mostrar então semana que vem, terça-feira de manhã, posso vir aqui? Sempre tenta puxar da sua cliente uma confirmação. Porque quando ela confirma em voz, ela vai querer, nossa, eu fiz o compromisso, eu tenho que cumprir. Isso é inconsciente. Ah, Daniel, mas nem todo mundo é assim. São exceções. Mas a maioria do ser humano, a mente funciona assim, precisa de comprometimento e coerência. É o terceiro passo da persuasão. Sempre buscar do cliente o comprometimento e a coerência dele. Para não ser escravo das suas palavras, você precisa ser o rei da sua língua. Isso serve até para nós. Então, para você não se tornar o escravo do que você fala, porque o que você falou não volta atrás. Então, domina antes de falar. Olha que legal, gente. O que eu estou falando para vocês aqui é para a vida. Vocês vão aplicar para aumentar a vida de vocês, mas também vocês vão usar para a vida pessoal de vocês. Então, não comprometa com algo que você não vai cumprir. Porque quando você compromete, não cumpre, você fica escravo do que você fala. Isso é uma regra da vida. Pega isso para você. Quarto passo, estão anotando aí? Autoridade. Meu Deus. Autoridade, isso aqui é show. Na maioria das vezes, o ser humano está programado para obedecer às autoridades. Nós aceitamos como certo o que as autoridades dizem, reagindo automaticamente sem pensarmos em uma outra possibilidade. Então, vamos lá na prática, gente? Exemplo, se um policial pede para você parar o carro, você vai fazer o quê? Você vai parar. Se um médico fala que você está doente, você vai fazer o quê? Acreditar. Por quê? Ele é uma autoridade naquele assunto. Se um dentista fala que você está com cárie, você vai acreditar. Então, na prática, você usar essa ferramenta para alavancar o seu negócio. Como nós não podemos fazer isso, gente? Contratar influencer, uma autoridade, talvez você tenha um amigo, uma conhecida que tem uma rede social legal, não precisa ter milhares de seguidores. Talvez a pessoa tenha poucos seguidores, mas ela consegue influenciar essas pessoas. Então contrate ela para expor o seu produto, para divulgar o seu nome como vendedora. Isso tudo vai ajudar o quê? As pessoas a olhar, caramba, ela é uma autoridade. Exemplo, gente, Virgínia. O que aquela mulher posta vira febre, porque as pessoas estão seguindo ela como uma referência de moda, de tendência, de quero participar. Então ela lança um brinco de trevo.
virou uma febre, porque ela é uma autoridade no mundo da moda, da tendência, ela está sempre ligada. Então use isso a seu favor. Se comporte como uma pessoa de autoridade na sua área. Outro ponto muito importante que nós erramos muito na prática. Se comporte como autoridade. Quando você chega na sua cliente de maneira autêntica, firme, entendendo o seu produto, você, na mente dela, é autoridade naquilo. Então, estuda antes de ir, entenda o que é uma semijoia, o que é banhado no ouro, o que é banhado na prata, entenda todos os processos, entenda sobre isso, sobre zircônia, sobre strass, sobre composição, até sobre maquiagem, sobre cor, coloração. O que isso tem a ver, Daniel? Tudo a ver. Quando mais conhecimento você vai aprimorando, mais você vai passar para sua cliente, ela vai te ver, caramba, a fulana entende muito, olha que realmente combinou comigo esse tipo de brinco, meu formato de rosto. Isso gera o quê? Autoridade. Outro exemplo clássico, gente, comercial de remédio. Comercial de remédio sempre vê o quem? Uma pessoa com jaleco com o nome doutor. Isso passa o quê, gente? Autoridade. A gente não sabe nem se a pessoa é médico de verdade, ou se é um ator ali. Mas o peso que tem de um médico recomendando um remédio é de 0 a 10 é 10. Ou uma pessoa normal não tem peso muito baixo. Vocês estão me entendendo? Creme dental. Sempre tem um dentista ali rindo, recomendando um creme dental, porque ele é uma autoridade naquele assunto. Então use isso a seu favor. Essa é a quarta arma da persuasão. A autoridade. Anotem aí. Quinto, aprovação social. Esse aqui é sensacional. E o último que eu vou falar daqui a pouco também, vocês vão pirar. Aprovação social é o quê, Daniel? 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% são iniciadoras. Vou dar um exemplo hoje, gente, aconteceu comigo. Olha que legal. A gente estava no engarrafamento, na rodovia, e tinha um acostamento do lado direito. E todo mundo ali naquela fila do engarrafamento. Surgiu um cidadão, tirou o carro dele e começou a andar pelo acostamento, automaticamente livrando o engarrafamento. O que vocês acham que aconteceu depois disso? Começou todos a vir atrás dele também. O que isso quer dizer, gente? As pessoas tendem a ir pelo efeito manada. O que um vai, o outro vai atrás também. Então, 5% das pessoas só são iniciadoras. A maioria vai ser do efeito manada, que é o famoso Maria vai com as outras. Elas são convencidas mais pelas ações dos outros do que por qualquer prova que possamos oferecer. É esse especialista que escreve. Muito importante, anota isso. Então, 95% das pessoas, elas vão mais pelo que as pessoas estão falando do que realmente a gente pode provar para ela. Quando precisamos ou presenciamos outras pessoas adotando um comportamento, tendemos a aceitá-lo como sendo mais correto. É o exemplo que eu dei hoje da pessoa que saiu do engarrafamento andando pelo acostamento. Isso era correto? Não é correto. Pode causar um acidente, é perigoso. Só que todos veio atrás dele, porque um teve coragem de ir. Quer ver outro exemplo para quem viaja bastante? Quem já passou por isso? Quem tá viajando bastante já ouviu aquela dica, né? Você quer arrumar um restaurante legal para você comer na estrada? É o que mais tem caminhão e carro parado. Já viram isso? Por quê, gente? Aprovação social. A gente tem lá 2 restaurantes. Um vazio, não tem carro nenhum no estacionamento. Ou 1, 2, meia dúzia de carro. E o outro cheio de carro, de carreta, de caminhão. Isso é na rodovia. Você tá lá parando com fome. E qual você vai escolher para comer? Maneira rápida, tem que decidir rápido. Tá dirigindo? É do mais cheio, eu tenho certeza, porque eu também sou assim. Talvez o mais cheio não é nem o melhor, nem o mais barato, mas porque todo mundo tá, deve ser bom. Vocês viram como isso é na prática, gente? Então vou dar outro exemplo. Compras online. Quem aqui para comprar online lê um monte de avaliação antes de comprar? A reputação do vendedor. No Mercado Livre isso gera até pontos. Tem lá a reputação do vendedor, os comentários. E na prática, Daniel, como eu faço isso na prática? Mostre, gente, case de sucesso dos seus clientes. Feedback positivo, pessoas usando a peça. Lembra do pós-venda que a gente ia falar?
exatamente onde entra o pós-venda. Daniel, o que é pós-venda? Nada mais nada menos que o suporte que você vai dar para o seu cliente após vender. Exemplo prático disso, gente, simples. Vendeu a peça hoje para cliente, hoje é quarta-feira. Põe na sua agenda, sexta-feira que vem, você manda uma mensagem para ela, para perguntar se deu tudo certo, o que ela está achando da peça. Lembra da extração da necessidade? Ela comprou para quê? Foi para ela? Ou foi para presentear? Se foi para presentear, como vai ser sua abordagem? Tudo bem, fulano, e aí, a pessoa gostou do presente? Me conta o que você achou. Não, Daniel, foi para um casamento, para um evento que ela foi. O que você vai perguntar? Oi, fulano, e aí, como foi o evento? O que as pessoas comentaram? Você gostou, combinou com o seu look, deu tudo certo? Gente, esse feedback, isso é pós-venda. É toda a assessoria depois que você dá. É muito ruim você comprar de uma pessoa, ou de uma empresa, ou de um vendedor, que na hora de vender é um leão. Mas na hora de resolver problema, ou depois para dar assistência, é um gatinho. Quem já passou por isso? Eu falo que isso chama venda. Eu não. Uma grande referência no mercado fala isso. Isso é venda transacional. Não é venda por relacionamento. Porque a venda por relacionamento é quando você cria um relacionamento e a pessoa sempre vai comprando de você, porque ela sabe que você é de confiança. Aí pode dar até problema a peça. Por quê? Semijoia é uma semijoia, não é um ouro. Mas ela vai saber que você vai resolver o problema dela, que você vai conduzir, que você não vai sumir, que você não vai dificultar a vida da cliente. Isso é pós-venda. E mais importante, estou falando sobre o problema, é um dos casos. É você perguntar o feedback. Por quê, Daniel? Onde isso entra na aprovação social? Tudo. O feedback da sua cliente vai servir de material para você fazer o quê? Postar nos seus status, suas redes sociais. E esse postar de pessoas usando, ou de pessoas falando bem, é o que, gente? A avaliação, é reputação. As outras que te seguem, talvez tenham vontade de comprar, mas ainda tem dúvida, você vai sanar as dúvidas. Nossa, que legal. A pessoa que tá, não, o cliente gostou, deve ser bom mesmo. Quem já recebeu aquele feedback do cliente? Nossa, eu tinha alergia, usei essas peças, não deu alergia, tinha maravilhoso. Printa. Não precisa aparecer o nome da cliente, se você não quiser. Corta ali a conversa e coloca embaixo. Posta e põe. Mais um depoimento de uma cliente. Isso é muito bom. Aprovação social. Usa isso na prática para você usar essas armas da persuasão e influenciar mais clientes a ver pontos positivos no seu produto. E através disso, gente, através do pós-venda, que você vai conseguir esses feedback e cumprir aí esse quinta ferramenta que é a aprovação social. Tô anotando? Todo mundo anotando aí. Gente, esse conteúdo aqui é sensacional. Tenho certeza. Eu sei que não vai ser a maioria. Porque igual acontece em tudo, sempre é a minoria que se destaca. Mas as pessoas que pegar esse conteúdo e aplicar na prática, na vida dela, vai começar a ver o mundo de outra perspectiva e tudo vai começar a fluir. Ela vai ficar até sem entender. Faz o teste e me avisa. Nas vendas utiliza a técnica. Eu sei como se sente. Muitas das minhas clientes se sentiram assim. Até que se deram conta que a peça não escureceu e durou mais tempo. Isso aqui, gente, é um exemplo que você pode usar a aprovação social em uma frase. Vamos supor que uma cliente chegou em você e falou assim: será que. A gente fala assim, né, em Minas, será que empreteja? Quando você fala essa frase, existem palavras-chave aqui que ativam um gatilho mental. Eu sei como você se sente, ou seja, você está entendendo a cliente. Muitas das minhas clientes já sentiram assim. O que que isso quer dizer? Está falando que você já vende para muitas clientes. E o problema é parecido. Elas teve essa mesma objeção, essa mesma dúvida. Ou seja, a pessoa, nossa, que legal. Então outra pessoa pensou como eu, não é só eu. Até que se deram conta que a peça não escureceu e durou muito tempo. Então conta história. Quando a pessoa, você vê que tá com medo sobre a qualidade, conta, ó, fulana, nossa, tem uma cliente minha que não colocava um brinco, a orelha ficava toda empipocada, vermelha, de alergia. Mas ela comprou uma peça minha, olha aqui o que ela mandou pra mim. Olha aqui, ela percebeu que não deu alergia, hoje ela é que minha cliente fixa. Essas histórias tendem a dar aprovação social, a pessoa se sente mais segura. Então usa isso no seu dia a dia. E sexto, e último, e o top,
Reciprocidade. Entendeu? O que é reciprocidade? Vamos lá. O ser humano sempre paga com gratidão aquilo que é lhe dado por outras pessoas. Ao mesmo tempo, tendemos a não gostar daqueles que não demonstram reciprocidade para conosco. Existe uma lei através de Napoleão Hill, pessoal. Napoleão Hill foi um estudioso assim de anos. Ele estudou os maiores bilionários do mundo. E ele descreve várias leis, né, do sucesso. Uma delas a gente fala que é a lei da retaliação. O famoso bateu, levou. Você tem aquilo que você oferece. Você tem aquilo que você oferece. É reciprocidade. Nós tendemos a ter de forma mais positiva isso. O que nós oferecemos, nós recebemos. A sociedade sempre espera que você seja recíproco com alguém que lhe deu algo, mesmo que você não tenha pedido nada para o outro. Quem já sentiu aquela sensação de receber ali um brinde, uma amostra grátis e falar, gente, e falar assim, não, tem que comprar. Eu vou confessar algo para vocês, eu sou mestre nisso. Eu tô no mercado fazendo compras, seguindo a lista e tem lá uma pessoa fazendo uma promoção de um produto novo. E ela, toda sorridente, carisma, me oferece uma degustação. Eu como. E ela faz o quê? E aí, gostou? A gente fica meio na vergonha ali, mas acaba que é bom. Nossa, gostei. Ou seja, você foi o quê? A coerência. Outro gatilho mental. Aí a gente fica na vergonha, caramba, ela deu uma amostra grátis, eu vou comer de graça, não vou levar nada. Aí você fala, qual que é o menorzinho? E leva para casa. Isso é reciprocidade. Então, quem já viu aqui, ó, e-book gratuito, conteúdo gratuito, amostra grátis, na prática, esteja sempre disposto a oferecer algo de valor para o seu cliente. Gente, eu entrei nesse mercado da semijoia através da minha mãe. Minha mãe é uma vendedora, assim, show para mim, é minha mentora de semijoia. E ela vendia muito. Até hoje, através disso, muitas clientes faz isso. A minha mãe usa dessa questão da reciprocidade com os clientes dela. Na hora eu não entendia, mas ela dava muito brindezinho, ela pegava aqueles brinco barato, né, o mais baratinho ali, bancava esse brinco e dava de brinco. Não, toma esse brinco para você experimentar a qualidade. Automaticamente o cliente se sente assim meio envergonhado e quer retribuir através do quê, gente? Através da compra. Então faça isso. Dá um brinde. É o Dia da Mulher, dá um chocolate, dá algo. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos de uma universidade. Eles fizeram um estudo onde a pessoa saia vendendo rifa na rua. Rifa. Ela fez um estudo ali com alguns participantes, não vou falar o nome exato que eu não vou saber, para não mentir. E ele teve uma conversão, falar um número aqui aproximado. Então, de 10 pessoas que ele abordou, oferecendo a rifa, ele teve uma conversão de 4 pessoas. O que isso quer dizer? De 10 que ele conversou, ele vendeu só para 4. Ou seja, 6 não quis comprar. Ok. Depois de adicionaram uma técnica de persuasão, essa que eu tô falando para vocês, a reciprocidade. Antes dele oferecer a rifa, ele ofereceu um refrigerante à pessoa, tudo bem? Você aceita um refrigerante ou uma água? Tava ali apresentado, a pessoa, não, obrigado, eu quero, não quero, ou aceitava, talvez uma água. Aí depois que ele ofereceu a água ou o refrigerante, ele oferecia a rifa. A conversão dele saltou de 4 para 8. Através dessa técnica, a reciprocidade. Ele oferecia algo primeiro para depois apresentar o produto. Então usa disso. A pessoa está com dúvida, dá um brinde, dá um agrado, entendeu? Marca talvez num lugar, se for na sua casa, dá um café ali, a reciprocidade. Isso é muito importante. Quem também, outro exemplo prático, foi a inauguração da loja, tinha aquele coquetel. Foi lá, na verdade, só para comer as comidas e beber champanhe. Aí ele ficou com vergonha, falando, não vou comprar nada aqui, só vou vir para comer, e acabou comprando, só para não ficar feio. É a lei da reciprocidade. A gente sempre tende a ser grato pelo que nos oferece. Usa isso para você. Dominar essas ferramentas vai fazer você escalar a sua vida pessoal e, consequentemente, as suas vendas. Além de proteger você de aproveitadores que dominam dessas armas.
Foi o que eu falei lá no início, pessoal. Dominar essas ferramentas que eu passei para vocês vai fazer você escalar na sua vida, em todas as áreas. Agora você está entendendo como o jogo da mente humana funciona para tomar decisão. Isso é decisões. A gente está falando na área da venda, mas isso é o que o ser humano passa ou pensa para tomar decisão, ou nem pensa, é algo automático. E você entendendo disso, além de escalar sua vida pessoal e, consequentemente, suas vendas, você vai entender quando uma pessoa de má índole está usando isso contra você. Então, você vai estar se blindando e protegendo. Então, anotou todas as armas. Vamos recapitular aqui as 6 ferramentas da persuasão. Quero que vocês mastiguem isso, entendam e pratiquem. Vamos lá. Primeira, gente, carisma ou afinidade. Segunda, escassez. Terceiro, comprometimento e coerência. Quarto, autoridade. Quinto, aprovação social e reciprocidade. Carisma ou afinidade, tenta sempre mostrar que você é carismático, um sorriso, afinidade, essa semelhança com o seu cliente. Lembra do rapport? Se o cliente fala mais alto, fala mais alto. Se ele é mais acelerado, fala mais acelerado. Se ele fala mais calmo, fala mais calmo. Ou seja, cria essa afinidade, o relacionamento. Escassez. A gente tende a tomar uma decisão quando está perto de perder. A gente valoriza mais, a gente tem mais medo da perca do que só do ganho, só desconto. Então vai fazer uma promoção, coloca, ou não deixa de fazer a promoção, só desconto, coloca as últimas unidades. Gente, se a peça é única, não vou querer agora não, deixar para, olha, eu sei que você gostou, fulano, isso aqui talvez não vai voltar mais, é uma peça única. Automaticamente ela vai ativar esse gatilho. Comprometimento e coerência, sempre esperar e induzir a sua cliente a falar, a se comprometer com algo que você deseja. Autoridade, usar autoridades aí do seu meio, lembrando, não precisa ser grandes blogueiras, pessoas que são influentes, talvez você é de igreja, de alguma igreja, tem uma pastora, pastora é uma pessoa influente. Ah, ela usar, falar bem das suas peças, você se comportar como uma pessoa que entende isso, é autoridade. As pessoas tendem a aceitar coisas de pessoas de autoridades na área. Aprovação social, onde entra o pós-venda aqui. Então sempre pega feedback. Vendeu a peça hoje, marca aí 7, 8, 9 dias, perguntar como que a pessoa tá. A pessoa vai até lembrar. Fala, nossa, exemplo, aconteceu já muito isso comigo. Nossa, que legal. Eu tava aqui, dei de presente essa peça e eu gostei, criou uma para mim também. Ainda bem que você mandou mensagem, tava até esquecendo. É através do pós-venda que você faz isso. Então, esse material você gera aprovação social também, mostra pessoas usando as suas peças. E reciprocidade, gente. Sempre lembra da lei da retaliação. Você tem o que você dá. Então, nós recebemos o que nós damos para o mundo. O que você está plantando? Então, se é carisma, vai ter carisma. É um sorriso, é educação, a gente fala que é o básico. Então, para fechar uma venda, dá um brinde, dá algo para você gerar essa dívida mental com a cliente. E bora para a atividade prática, porque a ação é a ponte para o sucesso. Anota aí, a ação é a ponte para o sucesso. Não adianta você entender disso se você não praticar. Agora é a tarefa de casa. Em uma folha de papel, anota aí. Em uma folha de papel, escreva 2 exemplos práticos de utilização de cada uma das 6 ferramentas da persuasão que você pode aplicar com o seu cliente. Lembre-se, nós não vendemos, ajudamos nossa cliente a comprar. Anotaram aí? Então vocês vão pegar, vou voltar aqui. Então, cada uma dessas 6 ferramentas, carisma, escassez, comprometimento, autoridade, aprovação, reciprocidade, vocês vão pegar numa folha, presta atenção, vocês vão pegar numa folha, anotar de um lado aqui as 6 ferramentas e para cada ferramenta você vai pensar em algo prático para fazer com o seu cliente. O que você vai fazer? Não sei. É tarefa de casa, é para exercitar a sua mente. Vou dar um exemplo. Escassez. Então vamos lá. O que eu posso usar na parte de escassez? Ah, primeira coisa, eu vou falar que a peça é uma peça única. Eu vou mostrar de maneira mais exclusiva. É uma estratégia. Outra coisa, eu vou falar que essa pedra é mais rara.
ou que esse é um modelo limitado, é uma coleção que veio poucas unidades. Outra estratégia. Então, para cada uma dessas ferramentas, você vai bolar 2 estratégias práticas, certo? Autoridade. Eu vou pegar a pastora da minha igreja ou a professora da minha faculdade para usar, fazer uma parceria. Não, você posta uma foto falando da minha peça, eu te dou ela de presente. Aí outra dica. Eu vou estudar mais sobre o produto para eu me portar como uma pessoa de autoridade. Entenderam? Então, para cada, você vai fazendo isso. Aprovação social, então essa é a tarefa de casa. E uma frase importantíssima para finalizar esse treinamento incrível. Você não vende, você ajuda o seu cliente a comprar. Lembra que o que você está trabalhando, o que você está servindo é um propósito. Você serve um propósito. E antes de ter uma frase muito legal, né? Ganhe o coração antes de pedir ele. Então entenda o seu cliente. Entenda que você tá para ajudar ele. Não é só dando um produto, um brinco, um colar. Você tá para contribuir. Então você não vende, você ajuda o seu cliente a comprar. Ele já quer comprar. Só ajuda ele nesse processo. Entenda que você está trabalhando com autoestima. Não está vendendo colar, você está vendendo benefício, autoestima, empoderamento. Isso é muito importante. E que suas vendas te proporcionem realizar seus sonhos e não apenas pagar suas contas. Essa mensagem, esse é o desejo do meu coração, que as vendas proporcionem a realização dos seus sonhos e não só para conta. Então viva o seu propósito, transborde na vida de outras pessoas através desse propósito lindo que de oferecer esse produto tão maravilhoso, esse benefício. E realize os sonhos. Realize os seus sonhos com isso. Seja grata. Não só para pagar a conta. Nossa vida não é feita para pagar a conta. Aí voltou. Tinha dado uma caída aqui para mim. Agradeço muito. Obrigado por esse tempo, por essa ferramenta aí. Eu falo que é a moeda mais cara, né? De hoje é o tempo. E espero ter contribuído. Espero de verdade que esse conteúdo tenha entrado na sua mente, você pratique e realize seus sonhos. Porque é isso que eu desejo para vocês. Realização de sonhos. Pessoal, sensacional, muito obrigado. Comentários estão liberados. Liberados. Muito bom, gente. Obrigado. Travou, voltou, né? Vamos praticar. Lidiane, que bom te ver aqui, Lidiane. Que bom, gratidão, gente. Nós temos alguns minutinhos para vou responder algumas perguntas. Então vamos mandar de maneira bem ordenada. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, na prática, como aplicar isso, agora é a hora. Envie dúvidas. Show, Marcela, Camila. Obrigado. Muito obrigado, gente. Muito bom. Dúvidas? Aproveitem. Agora é a hora das dúvidas. Quem não tirou foto, registrou esse momento também, registra esse momento, posta, para as pessoas verem que vocês estão comprometidas com o sonho de vocês. Sugestão de mimos. Gente, vamos lá. Quem perguntou foi a Bárbara. É isso? Sugestão de mimo. Uma coisa assim, simples, fácil, legal e intencional, é as próprias peças. Pega lá pontinho de luz, bolinha, preço mais em conta, compra para você. Você já tem seu desconto de revendedora. E oferece para seus melhores clientes ou para um cliente que está na dúvida. Nossa, fulana, toma essa peça de brinde. Talvez para um cliente que você quer conquistar,
você dá de presente. Minha mãe fazia muito isso e vendia muito, porque a pessoa vai conhecer. Nossa, eu amei que brinco que você me deu. Deixa eu ver mais. Entendeu? É uma ideia, eu gosto muito, mas você pode usar a criatividade. Pode, na época da pandemia, até hoje, um álcool em gel, com o seu nome, seu telefone. Pode fazer uma parceria, dar um gloss, algo do tipo, um pop bombom. Isso é muito legal. Agradecendo a pessoa por comprar. Entendeu? Mais alguma pergunta? Sou Becker. Show. Pode ser espelho de bolsa, exatamente. Ah, excelente pergunta, Simone. Olha que legal, gente. Ficou uma curiosidade sobre sua mãe. Se ela achava vendedores chatos, como se tornou esse exemplo de sucesso? Através do que você está fazendo hoje. Quebra de crença. Ela entendeu, ela é uma mãe, dona de casa, ela abdicou da vida profissional dela, que não foi fácil, que não é fácil, para ser mãe, dona de casa. E para não ficar dependendo só do meu pai para ter o dinheiro dela, ela entendeu que ela precisava de quê? De venda. E nesse processo, ela mudou, quebrou essas crenças limitantes, que era negativa, para crenças positivas. Entendeu, Simone? Então foi exatamente nesse processo. Você não precisa sempre estar certa. Vai ter momentos que você vai estar cometendo ali atitudes não legais, mas o conhecimento, ela está aberto para a capacidade e para se autoconhecer, sempre aumentando seu conhecimento, vai te fazer chegar em lugares que você nunca imaginou. E ela fez isso. Ela quebrou essas crenças, entendeu que venda realiza sonhos, e além dela realizar muitos sonhos através das vendas, ela também transformou assim diversas vidas. Treinamento top, obrigado, gente. Sou nova no ramo da semi-joia. Esse mês comprei um mimo para o Dia dos Namorados. Excelente, Tamires. Não comprar quando voltar e não ter mais. Isso mesmo. Peças únicas. Isso é muito bom, gente. Um cartão de agradecimento. Excelente. Vendatura e sempre dou mimos a minhas clientes. Sou Verônica de Itabaiana, Sergipe. Olha, de Sergipe. Verônica, um abraço. Isso é muito bom, gente. Reciprocidade. Top. Bora colocar a mão na massa. Exatamente. A ação que vai mudar o seu jogo. Isso aí, Rose. Minha mãe passou por esse processo. E através dele, ela mudou toda uma geração. E hoje eu tenho a oportunidade de poder transformar vidas. Show! Meninas, muito obrigado. Muito obrigado de coração a todas vocês. E para nós finalizarmos com chave de ouro, eu quero que você, em uma palavra, descreva esse treinamento de hoje. Em uma palavra, o que representou para você? Vamos lá. Em uma palavra, descreva o treinamento de hoje. O que você achou? O que representou? O que mais chamou atenção? Em uma palavra, bem breve, que vamos coloca nos comentários do que mais chamou atenção, do que mais está fazendo diferença, o que representou esse treinamento para você. Coloca aqui gratidão, gratidão, show, sucesso, enriquecedor, fantástico, topíssimo, evolução, muito bom, evolução, adoro essa palavra. Prosperidade, sucesso, show, pessoal, decisão, muito bom, decisão, evolução, sensacional. Prosperidade, conhecimento, aprendizado, conhecimento. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E a ação é a avenida do sucesso. Agir, gente, é por colocar em prática. Incentivador. Show, gente. Eu vou até tirar uma foto desses comentários. Meu Deus. Finalizando mais um treinamento. Olha o feedback. Essas mulheres maravilhosas do Brasil inteiro reunidas ao vivo em uma aula, mais de 100 mulheres. Eu fico muito feliz de contribuir. Gente, conhecimento é a chave para o sucesso. Exatamente. Muito, muito bom.
Muito bom. Gratidão e simplicidade no crescimento. Sabedoria. Tem clientes novas. Muito bom, gente. Obrigado. Gratidão. Gratidão, meninas. Gratidão e sucesso. Realização de sonhos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse restante de noite. Obrigado por o tempo investido aqui. Não foi para mim, não foi para a marca que vocês representam, mas foi pelo sonho de vocês. Eu desejo do meu coração que vocês coloquem em prática esse conteúdo e aumente a vida de vocês e realize sonhos. Transforme vidas e realize sonhos. Porque vida salva, venda salva vidas, empregos, empresas e famílias. Grava disso. E nós não vendemos, ajudamos nossa cliente a comprar. Um beijo para todas vocês. Fiquem com Deus e obrigado. Gratidão. Gratidão.